Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a realização de partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários, desde que haja cessão de direitos hereditários e que todos os herdeiros sejam maiores, capazes e concordem com os termos do acordo. O colegiado entendeu que o juiz deve limitar-se a verificar a regularidade do procedimento e a livre manifestação de vontade das partes, sem exigir igualdade absoluta entre os quinhões para homologar a partilha. O caso teve origem em um inventário envolvendo dois irmãos, um bilateral e outro unilateral, que decidiram dividir os bens de forma diversa da prevista na ordem de vocação hereditária, atribuindo ao irmão unilateral parcela superior àquela estabelecida em lei. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo recusaram a homologação do acordo por entenderem que a distribuição configuraria renúncia parcial da herança ou uma doação disfarçada. No recurso ao STJ, um dos herdeiros sustentou que a legislação permite a partilha amigável com quinhões desiguais, sem que isso caracterize renúncia. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que os artigos 2015 e 2017 do Código Civil prestigiam a autonomia dos herdeiros, permitindo que a divisão dos bens seja ajustada de acordo com as particularidades do patrimônio e das partes, desde que sejam observadas as formalidades legais. A ministra também esclareceu que o acordo firmado não configurou renúncia parcial da herança, mas cessão de direitos hereditários, instituto juridicamente admitido antes da partilha. Além disso, ressaltou que eventual incidência de tributos decorrentes da cessão gratuita deverá ser analisada pelo fisco, não impedindo a homologação do acordo. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a alteração do artigo 51 do Código Penal não afastou o caráter criminal da pena de multa, que permanece como sanção penal. O entendimento foi firmado no julgamento do tema 1405 sob o rito dos recursos repetitivos. Com a fixação da tese, a orientação passa a ser obrigatória para todos os tribunais do país na análise de casos semelhantes. Agora, os processos que estavam parados à espera do precedente qualificado podem voltar a tramitar. O colegiado estabeleceu que, embora a execução da multa observe regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal. Assim, aplicam-se os parâmetros previstos no artigo 114, incisos 1 e 2. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que a multa, ainda que tratada como dívida de valor, não perde a natureza penal. Segundo ele, esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Paciornik citou o precedente firmado na ADI 3.150, no qual o STF reconheceu que a legislação não retirou da multa o caráter de sanção criminal. O ministro ressaltou que essa interpretação garante coerência ao sistema penal. De acordo com o relator, quando a multa é aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade, deve ser observado o mesmo prazo prescricional. Ele também apontou que as causas interruptivas e suspensivas seguem as normas da dívida ativa. No caso concreto, a defesa sustentou que, após o trânsito em julgado, a multa deveria seguir o regime do Código Tributário Nacional, com prazo prescricional de 5 anos. O argumento, no entanto, foi rejeitado pelo colegiado. Por fim, o ministro concluiu que não houve prescrição, pois não transcorreu o prazo necessário entre o trânsito em julgado e o início da execução. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor com ordem de restrição ao saque antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença. A controvérsia foi cadastrada como tema 1444 e busca uniformizar a interpretação da Constituição Federal e do Código de Processo Civil sobre a execução contra a Fazenda Pública. O relator do caso, o ministro Teodoro Silva Santos, destacou que a matéria possui expressiva relevância jurídica em razão da divergência existente na jurisprudência e do elevado número de processos que discutem a mesma questão.
Segundo o ministro, a definição da tese deve contribuir para o fortalecimento do sistema de precedentes, especialmente diante das diferentes interpretações acerca da possibilidade de expedição de precatórios e RPVs antes da formação da coisa julgada. A União sustenta que a legislação exige o trânsito em julgado da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e veda a execução provisória de decisões que concedam vantagens a servidores públicos. O colegiado determinou a suspensão dos processos em trâmite na segunda instância e no STJ que discutam a mesma controvérsia e possuam recurso especial ou agravo em recurso especial pendente de julgamento. A definição da tese pelo rito dos recursos repetitivos vai permitir uniformizar a aplicação da legislação, conferir maior segurança jurídica e promover maior eficiência na solução de demandas repetitivas envolvendo a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.